29, né? Olá, tudo bem? Bodão 78 com mais um vídeo para vocês. Hoje, dia 29 de dezembro de 2020, passando aqui para fazer mais esse vídeo. E o tema desse vídeo de hoje é por que as empresas têm tantas dificuldades em criar espaços para a família do caminhoneiro. Muitos de nossos amigos caminhoneiros, eles têm percebido as dificuldades que os mesmos passam aí na porta daquelas empresas, que muitas das vezes ele chega para descarregar ou mesmo para carregar. E às vezes esse nosso amigo caminhoneiro, ele nem sempre está sozinho. Muitas das vezes ele está acompanhado com a esposa dele, né, com a família. E aí criou uma especulação em cima disso. E eu tenho acompanhado muitos blogs, né, até mesmo pelo Facebook, as perguntas, e muitas perguntas que também não têm respostas por parte das empresas que deveriam, né, criar um plano, né, criar sala de espera para as mulheres dos caminhoneiros, porque elas merecem, né? Elas merecem, né, ter um espaço em qualquer que seja a empresa, né? Um espaço onde não venha atrapalhar as operações daquela determinada empresa. E até porque eu mesmo, na minha opinião, não vejo nenhum problema em empresas criar espaço para as mulheres dos caminhoneiros, né? Que muitos caminhoneiros viajam com a esposa, né, com família, e muitas das vezes elas chegam nessas empresas, e essas empresas elas não têm acomodação. Aquela acomodação é básica, né, que seria um banheiro, seria um chuveiro para tomar banho, né? E aí cria toda aquela especulação em cima desse problema que já vem de muitos e muitos tempos, aonde as empresas elas não procuram, digamos assim, elas não são obrigadas a criar um espaço, né? Mas digamos assim que ceder um espaço, né, para aquelas pessoas, né, que está com o caminhoneiro e que não pode adentrar dentro daquela empresa, onde aquela pessoa possa ter um local para ela aguardar ali. E nós sabemos que nem sempre empresas dispõem de espaços para essas pessoas aguardarem. E nós sabemos que muitas empresas ficam horas e mais horas para fazer um descarregamento, ou às vezes para carregar aquele caminhão, e isso leva horas e mais horas. E aquela pessoa que está esperando, né, aquela pessoa que entrou naquela empresa para ela sair para fora, ela precisa de tomar um banho. E nós sabemos também que muitas e muitas empresas, elas não dispõem de restaurantes próprios, ou mesmo terceirizados, para que aquela pessoa ela possa, né, usufruir daquilo tudo que está ali naquele momento, né? Então isso é o básico do básico. Se você chegar em algum lugar, ter um banheiro para tomar banho, você ter você ter ali um restaurante, você ter um espaço para acomodação, seja rápido ou seja lá demorado, né? Porque quando você chega nessas empresas, nós sabemos que muitas empresas elas pedem a carga e elas não têm o espaço para confeccionar, ou seja, armazenar aquela carga. E muitas das vezes, esses nossos guerreiros, caminhoneiros, eles ficam dias e mais dias naquela empresa, né? E aí criou-se essa pergunta em vários e vários meios aí, no canal do YouTube, às vezes no Facebook, no Instagram, mulheres, né, de caminhoneiros
fazendo essas perguntas para essas empresas, e essas empresas, elas não respondem, porque eu acho que eles não estão no século XXI, eles devem estar, no mínimo, em outro século para trás, que não tem mais, que não tinha anterior, né? Antigamente, internet, onde as comunicações eram tudo por rádio, né? E eu acho que essas empresas, eles têm que começar a mudar essa visão, até porque eu já fui em várias empresas grandes, que aonde a esposa do caminhoneiro ficava lá 2, 3, 4, 5 dias, ou às vezes muito mais do que isso, aguardando o companheiro sair lá de dentro. E aí era onde vinha aquela grande pergunta: será que essa pessoa ela tem um restaurante para almoçar, jantar, ou às vezes um banheiro para tomar um banho, né, para fazer o básico do básico? E muitas e outras especulações começaram a surgir em cima desse problema. E aí começaram a chover, aquela enxurrada de perguntas nas redes sociais, né? E as empresas, elas não dão importância a essas questões, né? Porque muitas e muitas empresas do segmento de transportes, elas proíbem do caminhoneiro transportar, seja lá, transportar não digo, mas você andar com acompanhante, né? Então muitas empresas, ela proíbe do caminhoneiro andar com acompanhante. Só que nós sabemos que nossos amigos caminhoneiros, eles ficam por mais de 30 dias, às vezes 60 dias, 90 dias, fora do convívio, e esses nossos amigos caminhoneiros que precisam estar, às vezes, né, em algum momento com a família, para que eles possam estar bem. Não adianta a empresa se preocupar com a carga, se preocupar com o maior bem dela, se ela não se preocupar com a saúde, com o bem-estar do nosso amigo caminhoneiro. Porque o caminhoneiro, acima de tudo, ele tem família, ele precisa da família dele, né? E aí é onde surgiu todas essas perguntas, né? Então, por que esse problema, ele continua insistindo, as empresas batendo na mesma tecla? Por que as empresas não começam a rever esse plano, essa política, porque que não pode? Nós sabemos que por trás de tudo isso existe lá, gerenciadora de risco, que gerencia a carga inteira, existe lá o seguro do caminhão. Nós sabemos que existem vários fatores, né, como gerenciadoras de risco, que é responsável pela carga, pelo monitoramento. Temos a política da empresa, que às vezes ela não permite o caminhoneiro ele andar com a esposa. Mas nós sabemos que essas empresas, ao mesmo tempo que eles criam todas essas proibições, eles continuam persistindo em deixar o motorista por mais de 30, 60, 40, 90 dias fora de casa. Então essa é a pergunta: por que vocês proíbem o caminhoneiro de andar com a família, e por que vocês deixam o motorista por mais de 60, 90 dias fora do convívio familiar deles? Eu gostaria de fazer essa pergunta para qualquer empresário do segmento de transportes, e se ele tinha a capacidade de chegar e responder a essas perguntas, porque essas perguntas, elas foram fundamentadas em cima de toda essa dificuldade e transtorno que os caminhoneiros enfrentam, desde aquela demora para carregar, descarregar, e muitas outras coisas, outros problemas que acontecem, que as empresas, elas não dão importância ao motorista, ou seja, à família do motorista também, porque isso ela é uma engrenagem. Essa engrenagem, ela anda junto, ou seja, o motorista fora de casa, a família é longe do motorista, e vice-versa. A empresa, ela perde muito com isso também, porque a empresa, ela tem muita rotatividade de funcionários, de colaboradores, pessoas entrando na empresa e saindo. Nós sabemos que as empresas, elas investem muito dinheiro para contratar. A empresa, ela perde dinheiro para mandar embora. Às vezes as dificuldades que tem de encontrar um bom profissional para encaixar, para contratar, para colocar naquela vaga,
que ficou lá sem estar ocupada. Então, assim, ela ocupa todo um plano da logística, né, no sistema de transporte, e às vezes você perde muito tempo com tudo isso. É você perdendo tempo para contratar motorista, é perdendo tempo para contratar motorista, mandar embora, tudo isso. Então, assim, são muitas e outras coisas que elas não são bem claras, bem explicadas, né? Antes, às vezes, por exemplo, o pessoal da integração que erram na hora de contratar o profissional, que coloca o profissional para ficar 2, 3 dias na integração e não passa as informações claras. Então já começa o erro lá na contratação, desde o início da contratação, da integração, todo esse processo. Então as pessoas que estão ligadas, que já trabalham nesse segmento de transportes, seja ele motorista, seja ele coordenador, seja ele quem quer que seja, ele já sabe como que isso funciona. Não tem bicho de sete cabeças. Mas assim, a maior dificuldade que hoje as empresas elas estão tendo em contratar motoristas baixos salários, as condições de trabalhos, que elas precária. E tudo isso se deu conta porque o salário do motorista que hoje está viajando, ficando 30 dias, 90 dias, é muito baixo e o custo é muito alto. Nós sabemos que o custo com refeição é muito caro. Imagina você pagar para almoçar, para jantar, aí você tem que pagar banho, você tem que pagar muitas das vezes um pernoite, que você vai parar em determinado posto, você tem que pagar o pernoite. Se você não pagar o pernoite, o dono do posto, ele coloca você para correr para fora do posto dele. E nós sabemos que muitas empresas, elas não têm convênio com todos os postos, né? Elas têm lá aqueles postos que elas criaram e relacionaram para que o caminhoneiro possa abastecer. Então tem todo esse transtorno de problema, né? E aí tem muitos e outros problemas. A diária do motorista, que é muito baixa. As empresas, elas pagam uma diária. Quanto paga? Paga muito pouco, o valor muito baixo. Aí tem a questão também de sindicato, que não representa os caminhoneiros, que realmente deveria representar. É só mais uma, como é que se diz? Uma entidade para levar dinheiro, né? Que eles criam essas entidades com fins lucrativos, e aí eles não ajudam esses profissionais, e aí tem todos esses problemas, né? Desde a viagem ao tratamento dentro da empresa, aquele respeito. E aí você olha aí nas páginas de jornais, você vê que muitas e muitas empresas elas estão contratando. Elas estão contratando de janeiro a janeiro, porque elas não conseguem preencher essas vagas. Elas encontram muitas dificuldades para encontrar o profissional, para preencher aquele quesito, aquela exigência que ela cobra, que ela está pedindo para você ter. E aí, muitas das vezes, elas exigem muito dos motoristas e pagam muito pouco, pagam muito mal. E aí você pega uma empresa grande, hoje, para você ter noção, uma empresa grande, ela gasta muito dinheiro. Ela gasta muito dinheiro contratando, mandando embora, são alguns departamentos que não está dando certo, está dando errado. E aí, onde vem todo aquele problema? E esses problemas chegam naquela pecinha que eles tratam como menor relevância, né? Não tem tanto aquela importância dentro da empresa, mas é uma pecinha que está atrás do volante, né? Então, digamos assim, você contrata um cara hoje, aí o cara passa hoje, conta de hoje até 90 dias, deu certo nos 30 dias, 60 dias e os 90 dias. Quando chegou lá nos 90 dias que ele está trabalhando naquela empresa, ele simplesmente abandona o caminhão em algum lugar, em alguma cidade, e acabou ali. E o que acontece? A empresa fica com todo o prejuízo por causa disso daí tudo. E aí,
é aonde entra a questão das empresas começarem a melhorar essa logística de entendimento, de como melhorar para contratar, melhorar o salário, pagar diárias justas, né? E aí tudo isso é como eu falo, né? Isso é uma engrenagem, né? E aí isso precisa mudar. E aí muitas empresas, elas começam a criar obstáculos. Olha, obstáculos bobos. Ah, o cara não pode carregar a família. Tá bom, se o cara não pode carregar a família, então o cara no mínimo não deveria ficar 30, 60, 90 dias fora de casa. Tá? Aí você teria como justificar. Você teria que colocar o cara para fazer o círculo rodar dentro de 30 dias, 45 dias, e depois programar uma carga, ou seja lá o coordenador que trabalha lá na logística, colocar uma programação para depois mandar o cara com 60 dias, não sei, ou até menos de 60 dias, para o cara passar em casa, ficar um final de semana com a família, certo? Começar também, já que não pode, como é que se diz, não pode ficar, não pode carregar a família, então que coloque o motorista para passar em casa, que ele consiga lá fazer uma programação com os programadores de cargas, para ele passar na casa dele pelo menos 1 ou 2 finais de semana na porta da casa dele. Então, se ele não faz nada disso, não programa uma carga, o cara não fica lá um sábado, um domingo com a família, ou 2 finais de semana às vezes, então que você comece a trabalhar esse lado de colocar o motorista para andar com a família dele, para que ele possa trabalhar bem, para que ele possa ficar no emprego dele e comece melhorar o rendimento dele aí no trabalho. Tanto para o motorista quanto para a empresa também. Então é assim, uma mão se lava a outra. Não adianta você cobrar só do motorista, cobrar e deixar o cara lá 60, 90 dias e o cara não passar na casa dele. Esse cara, uma hora, ele vai ficar exausto e ele vai colocar tudo para cima e ele vai tocar o pé no balde e vai embora. Ele vai ser mais uma vaga que vai ficar em aberta. E mais uma vaga que tu vai ter que quebrar a cabeça para contratar alguém, para colocar naquela vaga que ele foi embora. Então olha para tu ver o problema que tem, né? E aí, muitas mulheres de caminhoneiros, elas chegam nas portas daquelas empresas, como eu sou experiência disso tudo, que muitas delas chegaram em determinadas empresas, que aonde o caminhoneiro, quando ele chegou, ele já estava sendo filmado. Para você ter uma ideia. Quando o caminhoneiro começou, embicou a frente do caminhão, ele já estava sendo filmado. Veio a segurança e falou assim, ó, motorista, você não pode estar acompanhado com a tua esposa, o senhor tem que embarcar a tua esposa em um ônibus para ir embora, porque se o senhor continuar com ela, o senhor não vai poder carregar. O senhor vai ficar impedido de carregar. Olha para tu ter a ideia do problema que os caras criaram. Tá, se eu tô com a minha família, a minha esposa, eu não posso entrar dentro da empresa com a família. Tá, e o que a minha família vai, como é que se diz, interferir nas operações da empresa? Se eu vou entrar sozinho, carregar o caminhão, vou sair para fora e seguir minha viagem, qual é o problema? Não, é que o senhor não pode carregar a sua família, que é gerenciadora de risco, que é isso e mais aquilo, aquele monte de mentiras e ideias furadas. Entendeu? Então, por que você não pergunta para esses gerenciadores? Porque elas continuam deixando, juntamente com as empresas, os motoristas 60, 90 dias fora de casa. Cara, vamos mudar isso. Quer dizer, os caras só colocam só no motorista, e os caras só levando a melhor fatia do bolo e o motorista se lascando. O cara se arrombando lá. 60 dias, 90 dias se lascando. Os caras só lá, dando viagem, mais viagem, os caras, ainda mais, só para vocês terem uma ideia, o cara que trabalha sobre comissão, e esse cara, sabe o que parece? Esse motorista que trabalha sobre comissão, ele parece motorista de Uber. Desculpa aí, eu respeito todos, qualquer que sejam as pessoas, mas o motorista de caminhão que trabalha igual Uber, tem que dar viagens e mais viagens para você poder faturar. E você tem que se engolir aí o sol, a lua, e muitas das vezes tem que tomar rebite para fazer horário, você tem que adiantar a carga para a empresa, ou mesmo para aquele encarregado lá, o coordenador, o supervisor, sei lá, o gerente, para melhorar o faturamento da empresa. Aí tu fica lá 60, 90 dias ralando, virado no trem, e tu, beleza. Aí quando chega o dia de tu receber tua comissão, o cara me aparece e fala assim, ó,
me desculpa aí, o senhor correu 30, 40, 60, 90 dias, mas o senhor não fez média. Olha só, o cara não fez média de combustível. Ah, que o senhor deu pique de velocidade. O senhor ultrapassou a velocidade que a empresa permite. Aí tu senta para conversar com o cara na hora de fazer o acerto, o cara fala assim, o senhor não tem comissão esse mês. Eu te pergunto, cara, imagina, tu faturar aí 45, 60 mil reais para uma empresa e a empresa, ela negar de pagar para ti uma comissão que ela vai às vezes entre 5%, às vezes 10%, 12%, né, naquele mês. Tu faturou 45, 60 mil, e a empresa falar que não vai te pagar a comissão porque tu não fez média de combustível, porque tu não cumpriu com as obrigações, exigência da empresa de andar dentro da velocidade, cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque imagina tu faturar 40, 60 mil para uma empresa e ela não ter condições não, e ela simplesmente de negar de pagar 30, ou seja lá, 40, 50, 60 reais, muitas das vezes 3 mil reais, às vezes 4 mil reais de comissão em cima de 60. Nós sabemos que quem trabalha com rodo-trem, o cara que trabalha com um caminhão aí que anda com mais de 60 toneladas, que trabalha com 2 carretas, nós sabemos que o faturamento desse cara, no mês, se o mês for bom e não tomar tanto toco, o faturamento dele é bom. E por que a empresa não quer pagar a comissão do cara? Aí depois os caras, olha os obstáculos que os caras criam. Ah, o senhor esqueceu de entregar o canhoto, o senhor esqueceu de dar baixa naquilo. Ah, o senhor passou em tal lugar, o senhor comeu um pneu, o senhor estourou um pneu. Ah, nós vamos descontar o pneu do senhor, nós vamos descontar o pico de velocidade, nós vamos descontar a média. Cara, pensa comigo, raciocina comigo. Tu é dono de caminhão? Tu não é dono de caminhão, tu é empregado. Por que a empresa tem que descontar combustível de tu? Por que a empresa tem que descontar pneus de você? Por que a empresa tem que descontar manutenção de caminhão de você? Por que a empresa tem que descontar tudo isso de você? Qual é a explicação? Pergunta para esses caras que se dizem que são inteligentes, que ficam atrás de um computador no ar-condicionado, cara. Pergunta pro cara. Faz perguntas e mais perguntas que eles não têm respostas. Os caras não têm respostas. E quando tu começa a fazer muitas perguntas, os caras falam assim, cara, esse cara é irredutível, esse cara é chato, esse cara não presta. Bicho, como é que tu não presta, cara? Se tu tá correndo atrás dos teus direitos, se tu tá correndo atrás daquilo que é teu, que tu ficou 60, 90 dias trabalhando, ralando pra cacete pra tu ganhar esse dinheiro. E tu chega na hora de fazer um acerto. Ah, e um detalhe. Se tu tá na estrada, bicho, viajando, aí tu pega uma empresa grande pra caramba, aquela empresa que tem lá 1000 funcionários, tem lá 1500 funcionários, aí tem lá 4 filiais, aí o cara me monta uma filial lá exemplo aqui, o cara monta uma filial lá em Recife, aí o cara monta uma filial lá no Belém, já deu 2, aí o cara monta uma filial lá em Brasília, aí já deu 3, o cara monta uma filial lá em São Paulo, deu 4, ó, aí o cara fala assim, ó, pra você receber a sua comissão no mês, você tem que passar nessas filiais. Se você não passar, você não recebe. E enquanto tu estiver dando viagens para o cara, e se tu não passar naquela filial, tu não recebe tua comissão. Certo? Tu não recebe tua comissão. É aí onde tu começa a entender que tá tudo errado, bicho. Está sempre tudo errado para o lado do motorista. E tá tudo bem dando certo para o lado dos caras, bicho. Aí o cara pergunta, velho, mas por que tu continua trabalhando com esses caras, velho? Por que tu não dá um pontapé no traseiro desses caras? Velho, não é assim que a banda toca. Porque nós que somos trabalhadores, nós que não temos negócios, nós que não temos vendas e não temos clientes nesse segmento, cara, tudo depende desses caras. E muitos desses caras, não são todos, que tem muitos caras bons, empresários bons, sabe? Empresários bons. Empresários bons não é aquele que te dá dinheiro, mas aquele que respeita a legislação, é aquele que respeita a lei do descanso, é aquele que te paga férias, te paga 13º, é aquele que manda tu para casa. Esse é o cara legal, esse é o cara bom, entendeu? E aí quando chega lá na frente, tu percebe, caralho, velho, eu fiquei 5 anos, 6 anos, 7 anos com esses caras, e esses caras só me ferrando, e no dia que eu precisei desses caras, esses caras simplesmente viraram as costas para mim e falaram assim, ó, se vira. Cara, é aí onde tu começa a entender as diferenças que te prejudicam
pouco te ajuda e os caras só ganhando muito dinheiro, lucrando bastante, certo? E os caras crescendo. Os caras comprando frotas e mais frotas, a empresa sempre comprando caminhão novo, é o motorista que fica lá, esse tempo que eu já falei para trás, de 60, 90 dias, e tu começa a perguntar, caralho, velho, como é que pode, bicho? Os caras têm uma facilidade de comprar caminhão novo, cara. Os caras chegam nessas concessionárias aí grandes que vendem caminhão, os caras não compram um caminhão, velho. O cara compra 3, 4, 5, compra 30, 100, 200 ou muito mais. Às vezes, ó, sem dar R$ 1 de entrada, bicho. Aí na hora que tu aí, ó, tu aí que já tá aí 30 anos no mercado de trabalho, trabalhando pra caramba e ralando, tentando juntar um dinheirinho pra comprar um caminhão, tu chega lá numa concessionária dessa pra comprar um caminhãozinho, porra, velho, os caras te tratam mal pra caramba, os caras olham pra ti assim e falam, esse pé de chinela aí, você não tem dinheiro não, você é mais um motorista aí que é empregado, tá querendo comprar um caminhãozinho aí, não vamos vender esse caminhão para esse cara não, que nós sabemos que se nós vender esse caminhão para esse cara, ele não vai pagar para nós. E aí, cara, olha pra tu ver como é que começa aí tu entender as indiferenças, cara. Como os caras te tratam. Ninguém, cara, é poucas as pessoas que estão lá em cima, que estão bem, ganhando bastante dinheiro, que querem ver você bem. Que querem você no mesmo segmento que ele, crescendo, cara, e os negócios expandindo lá, e certo? É poucos que querem, cara. É muito raro isso daí, tá? Então é assim, cara, isso precisa mudar. E quem muda isso daí é o próprio motorista. Agora, enquanto o motorista estiver aí aceitando todas essas irregularidades, coisas que só favorecem a empresa e não favorecem ao empregado, os caras vão continuar fazendo o que estão fazendo, não vão mudar, cara. Porque quem muda é você aí, ó. É você que tem que mudar. Não é a empresa que muda por você. Certo? Empresa nenhuma muda por você. É tanto que quando você chega lá e as normas já existem, os procedimentos já existem. Então é você que tem que mudar a sua visão, você procurar entender como é que funciona toda aquela engrenagem daquele serviço ao qual tu está às vezes se candidatando ou querendo entrar naquela empresa. Então se os caminhoneiros, se os nossos amigos motoristas começarem a perceber e olhar isso daí, cara, começa a surgir os efeitos, cara. Muito fácil. O problema é que a maioria dessas pessoas que vão trabalhar nessas empresas, que são dessa forma, é porque estão em condições, como é que se diz? É ruim. O cara está com a vida toda ferrada, bicho. E o cara aceita trabalhar dessa forma que esses empresários colocam, essa forma de trabalhar desse jeito aí, tá? Mas assim, isso uma hora, um dia vai mudar, tá? Então essa é a minha opinião, tá? E vamos esperar um dia, né? Que essas empresas comecem a mudar isso, comecem a valorizar a família do caminhoneiro, para que quando o caminhoneiro chegar na porta daquela empresa com a família ser bem recebido, né? Que as empresas possam que crie, né, mude aquela política, aquele plano diretor, que muitas das vezes já está lá de 50, 40, às vezes o fundador da empresa já até morreu, nem existe mais lá, e os caras continuam com aquela política velha lá ainda. Cara, começa a mudar isso daí, tá? Quando chegar um caminhoneiro aí na porta da tua empresa, valoriza o cara, respeita o cara, certo? Procura entender o que o cara, e procura saber o que o cara está passando, entendeu? E valoriza a família do caminhoneiro, porque tu não cria aí um espaço na porta da tua empresa aí, do lado de fora, já que a pessoa não pode entrar para dentro, então tu faz fora. Não precisa criar um banheiro dentro da empresa, cria um banheiro do lado de fora, um banheirinho ali com um chuveiro, uma salinha de acomodação, a família do caminhoneiro chega lá, fica até o tempo necessário que for que o caminhoneiro chegar lá para descarga ou descarga, depois vai embora, e aí fica tudo resolvido, bicho, tu não tem problema, e assim vai, tá bom? Então essa é a dica do Bodão 78, e se você se interessar, se você gostar, se inscreva no canal do Bodão 78, vai lá no Instagram, cara, vai no Instagram lá, se inscreva, vai lá no canal do YouTube, se inscreva no canal do Bodão 78, coloca o dedinho lá, ó, e ativa lá o sino de notificações, nós estamos sempre postando alguns vídeos diferentes lá, e todos vocês já sabem que fazer vídeo ao vivo é muito difícil, mas é assim, precisamos da tua opinião, da sua sugestão, e se tiver algum tema aí, cara, manda pra cá, a gente coloca ali, a gente, entendeu? Coloca no ar, porque
assim, não existe uma mídia se não tiver usuários lá, pessoas dando importância, clicando lá, compartilhando. Isso que é importante, entendeu? E as pessoas, às vezes, mas o cara fala pra caramba. Cara, isso não quer dizer nada. O que importa é o que o cara tá falando. E você compartilhando aí nas redes sociais, cara, isso vai chegando naquele grupo, vai chegando naquele outro espaço, naquele outro canal, naquela página. Isso vai começando as pessoas buscar saber por que isso está acontecendo e muda tudo, vai começando a mudar essa engrenagem, tá bom? Então, deixar aqui um abraço para todos, uma boa noite, que Deus abençoe a todos aí, né? Nós tivemos aí Antônio Souza do Nascimento, em Trindade, Pernambuco, ele também acenou ali para o Bordão 78, também temos aqui Mauro Sérgio, né? Mauro Sérgio também, que acompanha o Bordão 78, e a todas essas pessoas, tá? Que ainda são poucas aqui no Facebook, né? E assim nós vamos começando a trabalhar esse lado, né? Onde eu errar, me corrijam, me perdoem, mas é isso daí, cara. O que importa é as pessoas falarem, conversarem e compartilhar toda essa experiência, tá? Um abraço para todos e fiquem com Deus. E essa foi a minha ideia de hoje.